Silêncio, por favor. Bom dia, pessoal. Meu nome é Gabriel e eu tenho que dizer que está um dia lindíssimo lá fora. Mas o clima não é o ponto. Basicamente, quando nós paramos para pensar sobre certas coisas, a gente pensa muito. E é nesse ponto que eu quero chegar no dia de hoje. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo essa fala, essa palestra, o Sinotec, para vocês. Só que não é a pura perfeição, não é o mundo ideal. Eu não apenas cheguei e tive a brilhante ideia de chegar aqui e falar sobre qualquer tema. Não. Foi o que eu devo dizer, uma pequena odisseia para chegar aqui, por assim dizer. Eu tive muitas ideias de tema. Algumas até mesmo bem fora do que eu estou acostumado. Eu comecei pensando, eu vou falar sobre algo que eu gosto. Carros. Mas aí eu ia basicamente deixar todo mundo sem paciência, todo mundo ia sair de fininho e eu ia ficar conversando sobre troca de óleo com as cadeiras. Cadeiras nem dirigem. Ou sobre como a inteligência artificial está revolucionando o mundo. Aí o GPT ia olhar para mim e dizer que ele apresenta melhor que eu. Ia ficar feio. Ou como as dificuldades moldam o ser humano. Mas, sei lá, se alguém falasse que eu não tenho experiência o suficiente para saber do que eu estou falando. Foram muitas ideias, muitas indas e vidas, muitos temas que terminaram apenas por causa de uma palavra com 2 letras e algumas reticências no final. Por isso eu quero dizer, e se? Então, e se eu falasse do e se? Feito. Perfeito. Eu tenho um tema. Só que, e se eu falar alguma coisa de errado? E se a apresentação bugar? E se... Deixa quieto. Vamos focar no que realmente importa. O cérebro humano. Sim. O cérebro humano é uma máquina biológica, uma máquina orgânica, que ela é muito grande. São 86 bilhões de neurônios. Basicamente, esses neurônios vão trabalhar em conjunto para fazer tudo que um humano precisa. Respirar, o coração bater, ou ler, aprender, ou ficar 4 horas no TikTok. Isso depende de quem é o dono. Mas um ponto muito importante são os padrões. O cérebro humano é muito bom em descobrir padrões. Padrões de cores, padrões geométricos, padrões de números. E o vício mesmo é um padrão, porque o cérebro se acostuma a fazer algo de uma forma padronizada para chegar a um resultado padrão. Prazer. Mas o vício não é o foco. O ponto é qual? Padrões podem ser positivos ou negativos. E quando nós tomamos ações que resultam em resultados negativos, nós tomamos como resultado padronizado o negativo. Ou seja, nós criamos o que eu chamo de um padrão de resultado negativo. O cérebro começa a imaginar cenários, criar medos que são infundados e que não vão acontecer sempre. Isso cria um e se que se torna não só mais uma pergunta, se torna uma encruzilhada emocional, uma trava. Então, quando a gente fala de um e se, a gente tem que pensar que o e se pode funcionar como o yin e o yang, luz e sombra, ou vamos falar algo mais material, ou metal. Uma moeda. Basicamente, uma moeda tem 2 lados. Tem um que, nesse caso do e se, vai ser positivo e um que vai ser negativo. E aí, quando a gente começa a entrar nesse lado muito negativo, que a gente deveria pensar, e os outros e se's? Porque vamos parar para pensar uma coisa. Pensem que um e se negativo, que por algum motivo seus pais não se conheceram, vocês não estariam aqui. Ou que se um asteroide não tivesse batido na Terra, nada nela existiria. Ou se tivesse batido, esse planeta não existiria. Ou uma minúscula mudança, o universo não seria como a gente acha que ele é. E se's estão em todos os lugares. Os e se's são bons e são maus. Os e se's são tudo e são nada. Então, como essa dualidade são esses 2 lados de uma mesma moeda, o ponto principal é o equilíbrio. Não é escolher um lado da moeda ou jogá-la para cima e ver para qual lado que ela cai e esperar pelo melhor. É equilibrar ela. Conseguir deixá-la no ponto certo.
Porque é impossível você ser perfeito, você não falhar, você apenas conseguir tudo o que você sempre quer. Ao mesmo tempo que não é interessante você sempre achar que vai dar tudo errado. Porque assim você não faz nada. Você não perde, você não ganha. Então, focando na história do equilíbrio, os humanos, nós, pensamos muito sobre o futuro ou sobre o passado. Pensamos sobre o que nós podíamos ter feito diferente e tudo mais. Mas esses ICs alteram tudo. Voltando à ideia de uma moeda. Vamos dizer que essa aqui é a IC Coin. Já que a gente tem a Bitcoin, as criptomoedas e tudo mais que termina em coin para tudo quanto é canto. Vamos dizer que essa é a IC Coin. As IC Coins, elas vão ditar o IC positivo ou o IC negativo de uma certa ação nossa. Porém, elas não são infinitas, porque nossa vida não é infinita. Uma hora a nossa vida acaba e os nossos ICs acabam. Ou seja, nada é infinito. E a eternidade não é totalmente eterna como a gente imagina. Mas isso não é um tópico para hoje. Vamos dizer que essas aqui são os ICs de uma pessoa jovem e de uma pessoa velha. São ICs que vão variando conforme a idade vai passando. Quanto mais velho, menos ICs. E o ponto principal é como o IC é gasto. Com que a pessoa vai gastar essas moedas, esses IC Coins? No ruim, no bom, no medo, com travas, ou como uma oportunidade de melhorar, de aprender algo novo, de se tornar uma pessoa melhor do que ela é ou do que ela sempre foi. Então, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Só uma finalização. Como vocês gastam as IC Coins de vocês? Obrigado.